E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida absolutamente fantástica do Faustino Ouro que tá tentando aí a norma de GM. Infelizmente não deu certo para ele virar o GM mais jovem da história, né? O prazo acabou, mas não significa que ele não queira ainda o título, então ele tá batalhando agora no Sardinia World Chess Festival, que é um campeonato no qual o Fear também tá jogando, o Magsulo tá jogando, o Nepo tá jogando, vários grandes nomes do xadrez. Provavelmente vamos cobrir mais partidas desse evento no canal, mas essa primeira partida do Faustino no evento foi, assim, espetacular. Apenas 20 lances com 2 sacrifícios brilhantes. Então, vamos lá. Faustino começa com peão E4. Vem peão em D6, que é a Pirk, né? Peão em D4 expandindo no centro do tabuleiro, cavalo F6 com tempo no peão de E, cavalo C3 defendendo, e o oponente aqui do Faustino, que é o mestre FIDE da Alemanha, chamado Gerhard Lorscheid, eu espero ter pronunciado corretamente o nome dele, decide jogar peão E5, que é uma linha popularizada pelo Magnus Carlsen. Basicamente, com o peão em E5, o jogador de pretas está atacando o centro do tabuleiro, mas ele tá, acima de tudo, propondo um final de jogo, né? Ele deixa as brancas, caso queiram, trocar o peão central, trocar as damas e levar para um final, onde o jogador de pretas perde o direito ao roque, mas isso daqui é basicamente algo muito empatativo. Por mais que as pretas tenham perdido o direito de roque, por mais que as pretas estejam jogando com o rei no centro do tabuleiro, depois da troca das damas, esse meio jogo sem damas aqui, o fato do rei estar no centro costuma ser muito pouco problemático. As pretas costumam jogar C6, rei C7 e seguram numa boa. Então, o Faustino Ouro joga cavalo F3 e, na verdade, nós estamos jogando quase que uma posição de Philidor, só que com uma ordem de lances um pouco diferente, né? As brancas não querem tomar para não entrar naquele final, manter peça no tabuleiro e com as peças manter vivo aqui o jogo, né? E o jogador de pretas, em algum momento, então, vai ser o jogador que vai efetuar a captura na casa de D4. Vem, então, cavalo D7 por parte das pretas, defendendo aqui o peão mais uma vez. E aqui o Faustino Ouro vai jogar uma linha fantástica, né? Nesta posição, você pode jogar normal, pode jogar, por exemplo, bispo C4, desenvolver para fazer roque, mas o Faustino Ouro vem pra pancadaria, jogando depois de 2 minutos de reflexão, o torre na casa de G1. Que lance espetacular! Torre G1 é uma mensagem direta para o oponente para falar: eu vou jogar G4, G5, eu vou tirar esse cavalo daqui e eu vou te atacar na ala do rei. E não tem muito que você possa fazer para me impedir, né? Ataque mais direto do que algo assim, impossível. E a única razão pela qual um lance que fere princípios como esse pode ser jogado é porque o primeiro jogador a ferir princípios, né, foi o próprio jogador de pretas, que não tá jogando tão centralizado, tá jogando com desenvolvimento de peça super passivo, super travado e, por consequência, não tem como castigar o jogo hiperagressivo do Faustino. Então, pretas se preparam para levar esse ataque jogando G6, que é, na verdade, o lance correto na posição. G6 ele tem 2 propósitos, né? O primeiro é fianquetar o bispo que está preso por dentro da cadeia de peões e colocá-lo para jogar. O bispo, na verdade, vai pressionar ao longo desta longa diagonal, que tem muito material branco nela. E o segundo motivo por trás do G6 é para poder, basicamente, deixar o cavalo aqui, no caso do G4 e G5, né? Você apoia para que o cavalo venha para a casa de H5. Dito isso, G4 do Faustino, peão toma, cavalo toma e bispo G7, como comentamos. Se G5 for jogado, o cavalo pode tranquilamente ir para a casa de H5, por exemplo. Então, Faustino Ouro simplesmente desenvolve o bispo com o bispo na casa de E3, desenvolvendo as peças para fazer o roque na ala da dama. Nessa posição, preta já está um pouco numa situação meio difícil, né? Mas o jogador de preta certamente quer fazer o seu roque e depois finalizar o seu desenvolvimento. O mestre FIDE aqui da Alemanha joga cavalo C5, que é, na verdade, um erro porque o jogador de pretas está rompendo o princípio de abertura. Esse cavalo já estava desenvolvido, já se movimentou uma vez nessa partida, né? Então esse é o segundo lance que o cavalo faz. Pretas estão meio que ignorando por hora o desenvolvimento, o roque, e por consequência, esse lance, por mais que venha com tempo no peão, é um lance que não ajuda a posição preta. Então brancas calmamente defendem aqui o peão de E que estava ameaçado. Vemos o roque do jogador de pretas e igualmente aqui Faustino Ouro nesta posição, né, tem que se preocupar um pouco com a segurança do seu rei que está no centro do tabuleiro.
E curiosamente, é uma posição tanto difícil de jogar, mas a ideia é o G5, cavalo H5 e depois dama D2. O Faustino joga dama D2 direto e aqui o mestre FIDE da Alemanha vai ter a sua única chance nesta partida de voltar para o jogo e tentar de alguma maneira ameaçar o rei do Faustino. Aqui já é um momento para você pausar e ver se você encontra o lance, porque tem um lance para as pretas magnífico. E se as pretas não encontrarem, rapaz, vai ser só surra, como vocês verão. Dama D2 é muito natural, prepara para a ideia de bispo em H6, ataque o Guslavo para cima do fianqueto, H4, H5, todas essas ideias tradicionais. Mas aqui, as pretas têm acesso ao inacreditável bispo por G4. Que lance fantástico, né? Aproveitando do mau posicionamento da dama, para tomar em E4 e lançar um ataque ao rei do Faustino que ainda se encontra no centro do tabuleiro. A verdade aqui da posição é que o sacrifício nem aceito não pode ser. Você tem que fazer o roque, por exemplo, né? E deixar o jogador de pretas ficar com o peão a mais, né? Deixa ele tirar o bispo daqui. E acredite ou não, a máquina ainda gosta da posição branca, né? De tão exposto que fica o rei das pretas com as ideias de bispo H6, H4, H5, a torre na cara do rei e tudo mais, mesmo perdendo um peão. E o porquê você não poderia tomar o bispo? Se bispo por e peão toma, né? Você leva cavalo por E4. Pode ser o de C ou pode ser o de F, tanto faz. E as pretas têm muita iniciativa em cima do cavalo, em cima da dama, né? Cavalo toma, dama G2, já tem dama cheque, tem C5 chutando o cavalo daqui, tem D5 abrindo o centro, apoiando o cavalo e torre 8 e todas essas ideias, né? Por consequência, aqui, bispo por G4 era o melhor lance. Quem jogaria bispo por G4? Provavelmente apenas um GM muito forte, né? Faustino estava enfrentando aqui um mestre FIDE, não desmerecendo aí o adversário do Faustino, mas ele tem 2.136 pontos de rating FIDE no momento. E ele, apesar de estar numa partida clássica com bastante tempo, provavelmente nem cogitou a ideia, simplesmente jogou naturalíssimo torre 8, né? Para poder responder bispo H6 com bispo H8, que é super tradicional desse tipo de posição. Faustino faz o roque, e aqui o adversário novamente tem que sacrificar para algum tipo de iniciativa a mesmíssima ideia, mas ele joga o natural bispo em D7, né? E aí a razão pela qual o torre 8 foi jogado é para poder responder, como eu comentei, bispo H6 com bispo em H8, né? Você não quer trocar o bispo do fianqueto, porque se você troca, você traz a dama do jogador de brancas aqui para o ataque, e aí as brancas já têm várias ideias de sacrifício, tem ideia de H4, H5, né? E você vê que o ataque se constrói sozinho. Enquanto se a torre tivesse aqui na casa de F8, você não teria essa opção de jogar bispo H8 sem ter que, por consequência, sacrificar a qualidade. Dito isso, na partida, Faustino joga rei B1, natural, tira o rei do centro do tabuleiro, todas aquelas ideias de sacrifício agora com o rei seguro já não funcionam mais, e o oponente joga cavalo A4, tentando aqui trocar o cavalo da casa de C3, que é um lance também assim um pouco suspeito, né? Cavalo A4 não ajuda muito o jogador de pretas. O Faustino efetua a troca, bispo toma, e agora é o show. Aqui a gente vai ter um espetáculo total e completo por parte das brancas. Pause o vídeo, veja se você encontra por conta própria, mas a partir daqui, o jogador de pretas não sobrevive muitos lances, né? Brancas jogam e ganham. Que lance do Faustino Ouro. Eu espero que você tenha pausado e eu espero que você tenha sido capaz de ver o absolutamente espetacular cavalo em F5, sacrificando o cavalo lindamente para poder utilizar-se da coluna G. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Se peão por cavalo, peão toma, o objetivo é esse. Torre na cara do rei, bispo H6 vindo, né? Ideia de dama C3, bispo D4, pressão ao longo da diagonal, rei exposto. O que acontece se você não toma o cavalo? Se você não toma o cavalo, ele infiltra por H6. De qualquer forma, você está tomando o ataque da sua vida, né? Então vamos imaginar que você jogue bispo em H8. Cavalo H6, cheque, rei F8, e a gente vai pressionar aqui o cavalo, por exemplo, jogando dama D4, atacando o bispo, né? Quando o bispo volta para D7, G5, o cavalo está cravado, o bispo ali vai cair. Se bispo em F8, né, mais resiliente para não ter essa sequência, cavalo cheque, rei H8, cavalo F7, então você teria que tomar, bispo toma, a gente infiltra nas casas escuras e tá dando tudo errado. Na partida, cavalinho F5 foi aceito. E o jogador de pretas, é claro, joga resiliente, como sempre, rei H8, né? Beleza. Bispo H6, não tem problema, tendo em vista, né, que não estou mais na coluna G. Aqui,
O Faustino olha para o seu oponente, né, e diz: espera aí, o problema então é que o seu rei não tá na coluna G agora, né? Pois ele vai voltar. Torre por G7, sacrificou um cavalo e na sequência lindamente sacrifica a torre. E depois de rei toma, bispo D4, crava o cavalo ao rei. E a ameaça, é claro, é dama G5 cheque, forçando o rei, por exemplo, para a casa de F8 e bispo toma cavalo, recuperando parte do material sacrificado com o tempo na dama, com ameaça de mate na casa de G7. Então H6 não vai ter dama na casa de G5 cheque. E nesta posição, Faustino Ouro, então, vai jogar para a torre na casa de G1 cheque. Então ele tira o bispo daqui. Curiosamente, você vai ver o bispo C4 que o Faustino jogou, a máquina dá como um erro, porque a máquina considera que B3 era melhor. Na prática dá na mesma, né? O B3 ainda vai poder ser jogado. E se você não tá entendendo por que B3 é um lance importante, por que B3 é tão bom, logo eu explico, né? Porque o B3 vai ser jogado na partida de qualquer forma. Vem bispo C4 do Faustino, liberando a coluna para que a torre venha jogar. Aqui o adversário pode sacrificar o peão de D com o tempo, e essa é a ideia mais resiliente para ele. Dito isso, o oponente decidiu por dama E7, naturalíssimo também, né? Vem dama C3 pressionando aqui o cavalo, e a ameaça agora é: beleza, eu vou jogar torre G8 cheque, você vai ter que tirar o rei e eu tomo o cavalo. Não tem muita escolha. Então preta joga um torre G8. E nessa posição, olha que curioso, o que você jogaria aqui? Por exemplo, vamos imaginar que você jogue torre cheque, aí o adversário joga rei H7. Né? Torre cheque, ele joga RH7 com tempo, porque tem mate de fundão. Olha só, se torre toma com tempo. Na verdade, torre por, este lance não está sendo ameaçado, mas ele saiu da ameaça ali, né? Por exemplo, você vai ter que lidar, você não pode tomar sem levar o mate, né? Esse é o problema. Então, o Faustino Ouro também, ó, bispo toma, dama toma e torre cheque para ganhar a dama. Não dá, rei H7, sacrifica a dama, tem tempo. Então o Faustino joga B3, chutando o bispo e, mais importante, gerando uma casa para o rei. O bispo, ao invés do bispo sair, o adversário gera um contra-ataque no bispo do Faustino. Bispo toma cavalo e, neste momento, pretas abandonam, pois não há nada mais a ser feito, né? Com o B3 jogado, depois de dama toma, torre cheque, rei H7, a dama do oponente cai e nós vamos para esta posição, na qual o material está igual, mas a falta de segurança do rei do jogador de preta certamente vai vir para, né, enfim, machucá-lo mais tarde, né? Mesmo com as duas torres aqui, o rei está inseguro demais. Então, bispo E8, vários peões estão caindo, mesmo o bispo por F7 mesmo, né? Bispo toma, dama toma. Vamos imaginar que o rei aqui, a gente já tem os peões aqui marchando, vários peões caindo do jogador de pretas, com dama por B7, com F6, e por consequência, pretas aqui já perceberam depois do bispo F6 que não havia nenhuma maneira de salvar o jogo, então abandonaram. Neste campeonato, veremos aí se o Faustino Ouro consegue se tornar grande mestre, não o mais jovem da história, mas ainda assim extremamente jovem. Comenta aí embaixo o que você achou, deixa o like se você gostou, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!